tenho certeza, inclusive, de que a gente consegue sim arrancar uma vitória aqui na Arena, né? E finalmente começar a nos livrar, né, desse risco, que é um absurdo, que o Grêmio, pelo segundo ano consecutivo, passe, né, corra risco de ser rebaixado. Eu só recordo de 2003 e 2004. 2004 foi aquela desgraça, né? Então, não dá para o Grêmio, na situação que ele se encontra hoje, do ponto de vista orçamentário, né? Eu estou falando de mais de R$500 milhão de receita anual, né? E o Grêmio poderia potencializar essa receita, né? Arrecadar muito mais, mas não dá para o Grêmio, com o orçamento que ele tem, né, ele correr risco de ser rebaixado, né? Não dá. E é por isso, inclusive, que o sócio gremista, além de ir no dia 13 de setembro, né, eu convoco o sócio gremista também a acompanhar o processo eleitoral do Conselho Deliberativo, a conhecer as chapas, a compreender quais são as diferenças entre as chapas, não ficar só olhando os nomes famosos, os nomes pomposos, mas sim compreender quais movimentos compõem essas chapas, né, quais são as propostas dessas chapas. Nós, do Movimento Grêmio de Todos, que não temos conselheiros, é um movimento formado por gremistas anônimos e comuns, mas gremistas que se formam e se informam sobre futebol. Eu, por exemplo, fiz gestão de esporte FGV FIFA, tem muita gente no movimento que também se especializou, né, em questão de gestão, em questão de direito esportivo, enfim. É fundamental dar uma olhada nas propostas de cada chapa. A nossa chapa, que está inscrita, que ainda vai passar por um processo de homologação nos próximos dias, como todas as demais chapas, a chapa O Grêmio Não Se Vende, Grêmio de Todos é para Mudar de Verdade, ela aqui é com relação ao Conselho Deliberativo. Combater os conselheiros faltosos, não dá mais para ter sessão esvaziada no Conselho. É preciso destituir do cargo o conselheiro faltoso. E isso passa por acabar com a justificativa de falta no Conselho Deliberativo. Tem que ser um limite numérico objetivo. Não dá mais para ter conselheiro vitalício no clube, né? O conselho consultivo é uma coisa, que é o ex-presidente do clube, é diferente. Ex-presidente do Conselho Deliberativo é vitalício. Agora eu estou falando de conselheiros jubilados, são membros do Conselho Deliberativo que depois de uma certa idade e 4 mandatos se tornam vitalícios, se tornam jubilados. Não dá para esses conselheiros ficarem a vida inteira no clube sem terem sido eleitos. Por isso que nós somos contrários ao conselheiro jubilado, à figura do conselheiro jubilado, ou pelo fim do direito de voto desse conselheiro jubilado, desse conselheiro vitalício. A sessão do conselho tem que ser transmitida ao vivo pela Grêmio TV. Conselho transparente é conselho independente. O sócio tem que saber o que se passa no conselho. É preciso reduzir ou acabar com a cláusula de barreira, que ela joga no lixo os votos das chapas que não fazem 15%. E por fim, com relação à comissão de futebol, é preciso estabelecer um orçamento mínimo a ser previsto em estatuto para investir